Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amados irmãos. Aqui estamos nós, de nossos lares, procurando buscar a Deus de todo o coração, ouvir a sua voz, adorá-lo, receber dele suas bênçãos, seus milagres. E então, devido às determinações governamentais e à decorrência da pandemia, aqui estamos nós em nossos lares, mas Deus conhece nosso coração, sabe que gostaríamos de estar ali na casa de Deus, buscando, mas vamos rever isto na próxima semana, verificar como efetivamente se deu o decreto governamental, porque chegaram muitas informações desencontradas, e de modo que por isso nós decidimos que neste final de semana não haveria culto no templo. Mas aqui estamos nós reunidos no nome do Senhor, buscando o nosso bom Deus. E Ele está neste instante falando ao nosso coração. Então abra sua mente, seu coração para ouvir a voz de Deus. Primeiramente vamos orar ao nosso bom Deus. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, Pai fiel, mil graças te rendemos ao Senhor, pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, Senhor, buscando a Tua direção para a nossa vida, buscando de Ti tudo quanto necessitamos, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso provedor, e nós somos conscientes disso. Por isso aqui estamos, Senhor, para Te ouvir, para nos encher da Tua palavra, nos encher do Teu Santo Espírito, e então Te servir da forma que Te é agradável. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós queremos falar nesta noite um pouco mais a respeito do propósito de Deus para o homem, como podemos atingir esse propósito. Amados, a Bíblia Sagrada é a carta de Deus para a orientação dos homens, a fim de que todos possamos caminhar de forma que possamos levar sobre a terra uma vida boa, perfeita e agradável, e servirmos a Deus da forma que lhe agrada. Então a Bíblia nos ensina estes conhecimentos absolutamente necessários para que levemos uma vida boa, perfeita e agradável. E há um livro na Bíblia que é o fundamento de tudo. Tudo que a Bíblia ensina está fundamentado nesse livro. E este livro é o livro de Gênesis. De modo que os demais livros da Bíblia são uma espécie de extensão do livro de Gênesis para testemunhar o funcionamento da fé, os resultados que a fé produz nas diversas situações em que ela é aplicada, nas diversas situações da vida em que a fé é vivida. O livro de Gênesis diz como Deus criou as coisas e as condições para funcionamento do mundo, e também nos ensina como criar tudo o que queremos e como transformar nossas circunstâncias. Olhe só a importância desse livro, que nos ensina a criar o de que necessitamos para a vida e a transformar nossas circunstâncias. O livro de Gênesis nos ensina isso. Por isso ele é tão importante. O poder criador utilizado pelo Senhor nosso Deus para criar tudo é a fé. Fé é o poder do pensamento crido. Uma vez que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus tudo criou por meio do poder da fé, ele também dotou o homem com o poder criador da fé. Observe que até a vida em comunidade seria impossível sem fé. Como você tomaria um ônibus, por exemplo, para ir ao seu trabalho,
se você não tivesse a plena convicção de que o ônibus ia lhe deixar na parada que você quer? Se você cresse que aquele ônibus seria assaltado ou que aquele ônibus viraria, colocaria em risco a vida das pessoas, você entraria nele? Não, mas você toma diariamente o ônibus ou entra em outro tipo de transporte qualquer por fé. Por fé. Porém, essa fé que todo ser humano possui, é a fé natural. Essa fé, no entanto, é limitada pelo potencial que cada ser humano acha que tem. E como o homem sempre enxerga o seu potencial de forma bastante limitado, essa fé acaba se tornando falha e nos momentos mais necessários ela não nos socorre. Por exemplo, uma pessoa necessita de uma casa para morar. Uma casa é algo tão importante. Essa pessoa diz: eu não posso ter uma casa porque eu não tenho dinheiro. Você percebeu a limitação da fé dessa pessoa? Essa pessoa tem fé apenas naquilo que ela acha que pode fazer. Porque a fé dela está no potencial dela. Por isso, enquanto essa pessoa se enxergar sem possibilidade de conseguir dinheiro, ela não conseguirá ter sua casa. Ou seja, essa é uma fé limitante e destrutiva também. Por que destrutiva? Porque destrói na pessoa a possibilidade de a pessoa ter uma casa. Na hora que ela não crê na possibilidade de ter uma casa, ela não vai ter jamais. O livro de Gênesis, no entanto, nos ensina a fé sem limites e que dá vida. É a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é a fé na palavra de Deus. E isso o livro de Gênesis nos ensina. A fé sobrenatural nos é dada quando recebemos a Jesus como nosso único Salvador e Senhor. Isto é, quando nós nos alinhamos com Deus no propósito que Ele tem para a nossa vida. Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele nos fez de uma determinada maneira, porém, devido ao pecado, perdemos essa condição e agora o Senhor Jesus veio nos restaurar a essa condição, mas para atingir plenamente o propósito de Deus, temos que entrar em guerra espiritual. Então, de modo que quando você recebe a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você está se colocando no exército de Deus, para conquistar o propósito de Deus para a sua vida. E esse propósito, nós podemos identificá-lo com 2 itens. Primeiro, ter caráter semelhante ao Filho amado de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como é que nós adquirimos isso? Por meio de ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus e por meio da oração. A palavra vem nos dar a informação que precisamos para a vida e ela também, a palavra, quando chega ao nosso coração, ela já traz a fé. A fé vem por meio da palavra de Deus. E a oração dá a nós o poder de praticar as informações que aprendemos na Santa Palavra de Deus e também nos dá a unção do Espírito Santo. Então, o primeiro item é conquistarmos um caráter semelhante ao do Senhor Jesus por meio da Palavra de Deus e da oração. E o segundo item é retomar todos os homens e a terra para Jesus.
por meio de ganhar as pessoas para Cristo e fazer dessas pessoas discípulos do Senhor, para que tenham o caráter semelhante a Cristo, e com essas pessoas constituirmos nações espirituais para o Senhor. Uma nação mínima, conforme nos diz Isaías capítulo 60, versículo 22, é de 1000 salvos. Então nós podemos sintetizar este propósito de Deus para o homem nesses 2 passos. Primeiro, ser semelhante a Jesus no caráter, por meio de ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus e por meio da oração, e isto feito diariamente com absoluta prioridade e empenho. E segundo, constituir nações espirituais para o Senhor por meio de ganhar vidas e fazer discípulos para Jesus. De modo que se você entra nessa guerra de ganhar o caráter de Cristo e constituir nações espirituais para o Senhor Jesus, você se alinhou com Deus, você se alinhou com o propósito de Deus para a sua vida. E se você não entra nessa guerra, se recusa a participar disso, você está fora do propósito de Deus. Pois é precisamente para essa finalidade, a finalidade de alcançar o propósito de Deus, que Deus dá a você a fé sobrenatural. Porque como alguém sem a fé sobrenatural poderá alcançar um caráter semelhante ao do Senhor Jesus? Como alguém sem a fé sobrenatural poderá conquistar nações espirituais para Deus? É simplesmente impossível. Então, conforme Romanos capítulo 2, versículo 3, Deus repartiu uma medida de fé a cada um de seus filhos que se alinha com o propósito dele. Essa medida de fé, porém, ela precisa crescer e se fortalecer. Portanto, a fé vem de Deus. Não é algo que você possui. É algo que vem de Deus. Mas somos nós que a desenvolvemos e a fortalecemos. Você tem um nível de fé para cada área da sua vida. Cada área. Você tem 8 áreas na vida. Veja lá. Fisiológica, é o que envolve sua saúde, envolve seu corpo. Intelectual, sentimental, familiar, social, financeira, profissional e espiritual. Vou repetir as 8 áreas da vida, se você está anotando. Fisiológica, intelectual, sentimental, familiar, social, financeira, profissional e espiritual. Em cada uma dessas áreas da vida, você tem um nível de fé. Em uma área, a sua fé pode ser mais desenvolvida do que em outras. E é a somatória desses níveis de fé em cada área da sua vida que resulta em algo que nós chamamos de mentalidade. A sua mentalidade é a somatória dos níveis de fé nas diversas que você coloca nas diversas áreas da sua vida. Por exemplo, um crê que é saudável, outro crê que é doentio, um crê que é inteligente e outro crê que não é tanto. De modo que você pode ter um nível de fé alto em uma área da vida e um nível de fé baixo em outra área da vida. É a somatória desses níveis de fé
que resulta naquilo que chamamos de mentalidade. É você que deve procurar mudar de mentalidade com base na palavra de Deus. Aquele que crê que é doentio deve crer que Jesus já levou sobre ele na cruz nossas dores, enfermidades e doenças. Porque é isto que a Santa Palavra de Deus nos diz. Aquele que não se acha inteligente deve crer que Jesus se fez sabedoria por nós, conforme diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Então você verifica que a palavra de Deus vem para nos trazer fé em todas as áreas de nossa vida, aqui, a fim de que sejamos bem-sucedidos totalmente aqui na terra. E essa é a nossa guerra, a guerra da fé. A guerra que Paulo chamou de o bom combate da fé. Por que bom combate? Todos os combates são difíceis, não bons. Mas Paulo diz que esse é um bom combate, justamente porque o bom combate da fé já foi vencida para nós pelo Senhor Jesus na cruz. Apenas necessitamos agora confiar na vitória de Jesus. Precisamos mudar a nossa mentalidade de derrotados, de fracassados, de fracos, para uma mentalidade de pessoas que já são vencedoras, de pessoas fortes. Quando o Senhor Jesus nos diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ele está dizendo, muda de mentalidade. A palavra arrependimento, do grego metanoia, significa mudar de mentalidade. Ele diz, mude de mentalidade para que você dê um passo para dentro do reino da abundância de Deus. É isso que Jesus quer dizer. Mas embora, nós precisamos entender que embora a fé venha de Deus, nós é que devemos desenvolvê-la e fortalecê-la. Fique bem claro isso para nós. Como é que nós vamos desenvolver e fortalecer a fé? Eu vou dar 7 itens para você, 7 itens que você deve cultivar a fim de fortalecer e desenvolver a sua fé. Primeiro, aquilo que já dissemos, ouça, estude e medite na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, outra versão diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e a pregação e ouvir vem pela palavra de Cristo. Então a palavra, quando ela vem para você, ela já traz junto a fé para que você apanhe aquela fé e aplique naquela palavra que você acabou de receber. Então esse é o primeiro item. Ouvir, estudar e meditar na palavra de Deus diariamente, com esforço, com empenho para formar uma mentalidade centrada na palavra de Deus. Segundo, deseje ardentemente aquilo que você quer, porque o desejo do justo Deus o cumpre. Isso nos diz Provérbios, capítulo 10, versículo 24, na sua parte B. Provérbios 10, 24 diz, o anelo do justo Deus o cumpre, anelo o desejo ardente. Então, o seu desejo ardente, muitos crentes, às vezes se ajoelham e pedem para Deus uma bênção. Se alguém lhes pergunta logo a seguir, você estava orando? Estava. O que você pediu para Deus? Ele nem se lembra o que pediu. Quem deseja ardentemente, traz aquilo na sua mente de forma permanente. Terceiro, use seus sentimentos, porque os sentimentos fortalecem a fé. Veja aqui comigo a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 1. Miqueias 2:1. Olha o que diz. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade
e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. O que a palavra de Deus está dizendo? Eles ficaram maquinando o mal a noite inteira, e eles, com esse maquinar do mal, eles ficaram com o sentimento de ódio. Cada vez o ódio foi crescendo, aí esse sentimento negativo foi crescendo dentro da pessoa, fortaleceu a fé de que ele podia fazer o mal contra o outro, e ele foi no dia seguinte e fez o mal contra o outro. Porque o sentimento fortalece a nossa fé. Então, use seus sentimentos não desta forma negativa, mas de uma forma positiva para fortalecer a sua fé. Quarto, dê glória a Deus. Porque assim procedeu aquele que é o nosso Pai na fé, aquele que nos ensinou fé. Você quer aprender os princípios de fé? Vá para a vida de Abraão. Ali todos os princípios de fé estão na vida de Abraão no livro de Gênesis. Em Romanos capítulo 4, versículo 20, a palavra de Deus diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Ele estava com 100 anos de idade, sua mulher com 90, Deus lhe prometeu um filho e ele então ali fortaleceu a sua fé para ter um filho naquela idade, diz a Bíblia, que o seu corpo já estava amortecido. E a sua mulher, naturalmente com 90 anos, não poderia mais dar filhos. Mas ele, por meio da fé, e fortaleceu essa fé dando glória a Deus. Então, você precisa de algo, comece a dar glória a Deus, como se aquilo já fosse verdade na sua vida, porque efetivamente já é verdade. Aquilo que você sonha, Deus já fabricou para você. Jesus, o Senhor, já conquistou para você na cruz do Calvário. Aleluia. Quinto, ore. Há uma necessidade de orar. Eu quero ler para você aqui Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do versículo 14 ao 21, a cura de um jovem possesso. Para você ver a importância de duas coisas, dois itens para fortalecimento da fé. Vamos ler. E quando chegaram para junto, Mateus 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Ele estava falando com quem? Com os discípulos dele. Ele tinha subido ao monte da transfiguração com 3 de seus discípulos e agora voltava e encontrava os discípulos dele sem curar aquele endemoniado, sem expulsar o demônio. E então Jesus disse para os discípulos dele: geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Mas por que ele chamou de geração incrédula e perversa? Porque o normal para aquele que anda com o Senhor Jesus é ser um instrumento de solução, de transformação de vidas. É ser um instrumento de criação de bênçãos. Trazei-me aqui o menino. Versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Eles estavam ali, presumivelmente com fé, e declararam a expulsão do demônio e ele não saiu. Agora eles perguntam: olha, Senhor, por que nós não podemos fazer isso? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que segundo consta, seria o menor dos grãos,
Então, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas agora observe o que o Senhor Jesus diz, complementando. Ele diz: mas esta casta não se espelhe senão por meio da oração e jejum. Não significa que não é por meio da fé. O que o Senhor Jesus está dizendo é que a fé deve ser fortalecida pela oração e pelo jejum. De modo que aqui neste texto nós aprendemos 2 itens para desenvolver e fortalecer a fé. A oração, item número 5, e o 6º, o jejum. E como eu lhe disse, iria lhe fornecer 7 itens para fortalecer e desenvolver sua fé. E o 7º é: peça o de que você necessita para Jesus receber. Pedir em nome de Jesus, como todos nós, evangélicos, oramos em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus é pedir para Jesus receber. Veja o Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João, nos versículos 13 e 14, o que diz a santa palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, tudo que pedirmos ao Pai, no nome do Senhor, Ele, o Pai, fará. O Pai fará. Vou repetir rapidamente esses 7 itens para você que estava anotando. Primeiro, ouça, estude e medite na palavra de Deus. Segundo, deseje ardentemente aquilo que você quer. Terceiro, use seus sentimentos para fortalecer sua fé. Quarto, dê glória a Deus, porque assim nos ensinou Abraão. Quinto, ore. Sexto, jejue. Se a coisa estiver difícil, jejue. E sétimo, peça para Jesus receber. Como você pede para Jesus receber? É quando você... vamos dar um exemplo que a coisa fica mais fácil de entender. Você, por exemplo, necessita de saúde. Como é que Jesus vai receber junto com você aquela saúde? É quando você ora: Pai, eu estou lhe pedindo em nome de Jesus saúde para o meu corpo, porque eu preciso ter essa saúde para ganhar vidas e fazer discípulos para Jesus. Pronto, Jesus saiu ganhando com você. Pai, eu preciso desta casa, ela é muito importante para mim, mas Jesus vai recebê-la junto comigo, porque aqui, nesta casa, será um centro irradiador do Evangelho. Então, Senhor, eu peço esta casa para mim e para seu Filho amado Jesus. E assim Jesus estará recebendo. Muito bem. Então você aplicou fé, fortaleceu a sua fé, e o Espírito Santo fabricou a sua fé no seu interior. É o Espírito Santo que fabrica, mas ele fabrica com esse material que eu mencionei, dentro de nós a bênção. A bênção está lá no interior. Está tudo resolvido? Não, porque o que nos interessa não é a bênção no nosso interior, mas nas nossas circunstâncias. A bem da verdade, muitos irmãos já têm dentro de si muitas bênçãos já fabricadas. Há alguns que andam carregados de bênção, mas está faltando algo para este irmão. Ele precisa trazer essas bênçãos para o seu exterior, para as suas circunstâncias. E o que é que você deve fazer para tirar a bênção do seu interior para o seu exterior?
você necessita utilizar sua fala. Por quê? Porque a fala é o conduto do Espírito. É a fala que traz a bênção fabricada no Espírito para fora de você. Assim como a eletricidade, por exemplo, nós estamos aqui em Belém do Pará, vem a eletricidade de Tucuruí, vem por um conduto. O conduto é o fio elétrico. Quando a rede elétrica sofre um pane, falta eletricidade na nossa cidade. Então, de modo que a mesma coisa sucede. Para que a bênção venha para fora de nós, a necessidade de declararmos, de falar. A fala traz para fora de nós as bênçãos de que necessitamos. Você pode observar que até com Deus foi assim, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Enquanto Deus não disse haja luz, nada aconteceu. A bênção estava dentro de Deus, mas só veio para fora de Deus quando ele foi falando, quando ele foi declarando. De modo que você precisa declarar sua bênção e falar sobre ela no seu dia a dia. Fale para você mesmo, como se ela já tivesse sido feita, porque na verdade já foi, lá no seu interior, já foi. Fale então como se ela já tivesse sido feita, dizendo a respeito dela aquilo que está no seu coração. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor me deu. Minha bênção está chegando. Estou feliz porque minha bênção logo, logo estará nas minhas mãos. E permaneça declarando, e permaneça declarando. Há algo importante a esclarecer a respeito da fala. Você pode pedir a Deus, você pode suplicar a Deus, e faz bem em fazer isso, mas lembre-se que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Já que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você funciona como Deus funciona. E como foi que Deus usou a fala dele? Ele não pediu, ele não suplicou, ele determinou. Ele não disse, por favor, luz, vem. Ele disse, haja luz. Nós necessitamos pedir a ele ou suplicar a ele, mas depois temos que determinar, temos que declarar. Portanto, eu e você devemos determinar, dar ordem às coisas para virem à existência. Nós não vamos dar ordem para Deus, como alguns crentes supõem. Quando se fala em determinação, alguns crentes pensam dar ordem para Deus, não é para Deus, é para as coisas. Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência coisas que não existem. E quando ele chama à existência, ele não fica chamando à existência, por favor, sol, por favor, lua, venha à existência. Ele não fica chamando assim. Ele chama dando ordem às coisas. Ele chama dizendo assim, haja luz. E então haverá luz. Portanto, eu e você, após estarmos firmados na fé, devemos também dar ordem, determinar as coisas a virem para as nossas circunstâncias terrenas. É importante que entendamos isso. Você que está carregado de bênçãos dentro de você, já fabricadas por sua fé e não vem para fora, está na hora de ordenar, de dar ordens. Além disso, você precisa receber a bênção. Receber a bênção. Você recebe suas bênçãos por meio de suas ações. As suas ações não são para fazer ou para fabricar as suas bênçãos. Suas ações são para receber as bênçãos. Por exemplo, você está pedindo um carro.
Então haja procurando uma escola para aprender a dirigir. Agindo assim, praticando esta ação, você está se preparando para receber sua bênção. O que estiver dentro de suas possibilidades fazer para a obtenção de suas bênçãos, faça, porque essa é a sua maneira de receber as bênçãos. O que você não pode fazer, isso aí é com Deus. Agora sim, você praticou isso, está tudo dominado. A bênção chegou. Irmãos, devido à queda de Adão e Eva no paraíso, esse poder tremendo, poder criador da fé, ficou limitado no homem pela fé natural apenas, depois da queda de Adão e Eva. Imagine o tamanho desta perda. Foi uma perda infinita. Perdemos a vida para viver, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, para viver na morte. Saímos da vida para a morte. A fé sobrenatural faz essa diferença. E a fé sobrenatural está em nós, quando Deus está em nós. Mas o poder criador da fé sobrenatural, ele é reativado quando nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, ao nos alinharmos com o propósito de Deus para a nossa vida, de sermos semelhantes a Jesus no caráter e de lutar para constituir nações espirituais para Jesus. Então você, irmão, foi feito por Deus como uma máquina viva de criar e transformar o que você quiser no mundo. É hora de você glorificar a Deus aí na sua casa. Você é uma máquina viva de criar e transformar. Veja nosso bom Deus em ação, usando o poder criador da fé. Logo aqui, a Bíblia já começa com Deus criando e nos ensinando a criar. Olha os 3 primeiros versículos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Observe muito bem. Primeiro, o Espírito Santo não entrou no caos. Ele pairou sobre as águas. Ele não entrou nas trevas. Ele não entrou naquela coisa sem forma e vazia. Não, ele pairou. Da mesma maneira devemos proceder. Não devemos entrar no caos. A sua vida pode estar sem a forma que você gostaria que ela tivesse. Você gostaria que sua vida fosse de um jeito e não é nesse instante. Você gostaria de ter determinados bens e objetos e não tem. Você está carente, então sua vida está sem forma e vazia. Então não entre no caos. Quando é que uma pessoa entra no caos? Quando você se enxerga no meio do problema. Quando você enxerga que o problema está vencendo você, que está cercando você. Quando você fica preocupado, ansioso, com medo, você entrou no caos. E aí se torna impossível para você vencer. Você ficou preocupado, ansioso e com medo. E é isso que está fazendo com que muita gente, neste momento, morra de Covid, por exemplo. Ficam com medo, ficam apavorados. Entraram no caos. E toda vez que a pessoa entra no caos da preocupação, da ansiedade, do medo, os problemas se multiplicam. O caos se multiplica. O Espírito Santo não entrou no caos
e nem nós vamos entrar também. Não vamos ficar preocupados, não vamos ficar ansiosos. O que vamos fazer? O que foi que o Espírito Santo fez? Pairou sobre as águas. As águas saem de debaixo do trono de Deus, diz a Bíblia Sagrada. E são um instrumento de Deus para criar vida. E é impressionante. A água cria vida neste mundo material e no mundo espiritual. Os cientistas vivem procurando água em outros planetas, porque se a encontrarem também dirão que lá há vida. Se encontrarem água, aqui tem vida. É por esse motivo que nós também precisamos ser batizados nas águas. Porque é por meio do batismo nas águas e do Espírito Santo que nós nascemos para a vida eterna. Que a vida de Deus vem para nós. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 5, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água aqui não é a água da palavra. Essa água aqui é a água do batismo. O Espírito de Deus que vem para nós também por meio da palavra. Por isso, para transformar nossa situação de caos, devemos nos firmar sobre quem nós somos, depois que passamos pelas águas do batismo. Tornamos-nos filhos de Deus, possuidores de tudo que é de Deus. Então precisamos, ao invés de entrar no caos, de ficar preocupados e ansiosos, nós precisamos repensar: o Senhor Jesus já venceu tudo isto, toda esta confusão, todo este problema na cruz do Calvário. Eu sou mais que vencedor, essas coisas não vão me derrotar, ao contrário, Jesus já venceu para mim na cruz do Calvário. O Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflição, mas não temais, porque eu venci o mundo. Ele estava dizendo que venceu o mundo, e tudo que ele venceu para nós. Portanto, quando ele diz: no mundo passais por aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo, ele está dizendo: eu venci o mundo para vocês. Você pode até ficar doente, pode vir até o Covid e atingir você, mas ele não mata você, ele não destrói você, porque Jesus já venceu isso para você. Agora tudo isso funciona por fé. E então ali estava o Espírito Santo pairando sobre as águas, e devemos pairar sobre as águas do nosso batismo. E como fazemos isso? Você vê o terceiro item. O Espírito Santo, ele estava pensando no que ele queria, imaginando, sonhando, aplicando desejo, aplicando sentimento naquilo que ele queria. Ele estava usando a fé. Aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada. Mas ele ali estava com fé, obteve fé, e uma vez tendo obtido fé, Deus falou. E quando ele falou, aconteceu. Foi depois da fala de Deus que tudo veio a acontecer. Por isso, fique sonhando e determinando suas vitórias, que a bênção virá depois daqueles passos todos que nós orientamos você. É preciso entender o valor da palavra, da sua palavra, da palavra que você liberar com fé na palavra de Deus. Para que você entenda isso, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, que trata exatamente disto. Evangelho de João, capítulo 1, diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo. Verbo.
logos, no grego, que significa palavra de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Logicamente, Deus é eterno e ele fala desde a eternidade. Então, a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus vem desde a eternidade. Aqui em João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui o Senhor está falando de que o verbo se tornou homem. E ao ser homem, adotou o nome de Jesus. Então, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Aqui, no princípio, com Deus, ele era a palavra de Deus, não era homem. Se tornou homem no decurso da história, nascendo de Maria. João capítulo 1, agora versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, o verbo. A palavra de Deus estava no princípio. Está se referindo ao princípio da criação. Por ocasião da criação, o verbo, a palavra, estava com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus tudo fez falando. E sem ele, sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então, para fazer as coisas, Deus se utilizou da sua palavra. Versículo 4. A vida estava nele. Que vida? A vida de Deus. A vida eterna. O tipo de vida vivida por Deus. Esse tipo de vida vivida por Deus estava nele, na palavra. E a vida era a luz dos homens. Quando você tem a vida eterna, a luz, o entendimento, essa luz aqui é o entendimento de como Deus funciona, de como o homem funciona, de como o mundo funciona. Então esse entendimento vem e está na pessoa quando ela recebe a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o verbo ali dentro, né, é luz, manifesta essa luz. Você quer ver um exemplo? Antes de você receber a Jesus como Salvador e Senhor, você achava que todas as suas dificuldades e os seus problemas era culpa do seu pai, era culpa da sua mãe, era culpa da sociedade, era culpa dos governantes, era culpa do azar, é porque você nasceu pobre, por causa disso ou daquilo. Mas depois que você recebeu a Jesus, você enxergou que os seus males são consequência dos seus próprios pecados. Por que você descobriu isso? Porque agora você tem a vida eterna e a vida ilumina a sua mente para conhecer a verdade. A vida é a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas. Você pode estar no beco sem saída, nas situações mais difíceis possíveis, estar em trevas, estar com a sua vida sem forma e vazia, mas repentinamente, se você já tem Jesus, a luz, o entendimento para a saída vem para você. E o que acontece? E as trevas não prevaleceram contra ela. E a situação de dificuldade não vai prevalecer sobre você. Ah, dá glória a Deus, meu irmão, aí na sua casa. Dá glória a Deus na sua casa. Veja o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 6 em diante, diz: mas a justiça decorrente da fé, assim diz. A justiça que vem como consequência da fé, quando você aplica fé na palavra de Deus, é justo que você receba aquilo que você crê.
Essa é a justiça de Deus, você receber aquilo que você crê. Você está crendo? Então é justo que Deus te dê. Então, essa justiça aqui, decorrente da fé, assim diz, nos dá um recado, nos dá uma mensagem. Qual é a mensagem? Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, a bênção que vem como consequência da fé está lhe ensinando isso, que você não precisa subir ao céu para trazer de lá Cristo, nem ir ao abismo, quem sabe ele não está lá para trazer ele de lá para você, porém que se diz, versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, o verbo, a palavra de Deus que você crê, ela está no seu coração. E deve estar também na sua boca, isto é, você deve declarar. Isto é a palavra da fé que pregamos. Paulo está dizendo, a palavra da fé que nós pregamos, que funciona, que vem nos libertar de nossos males, que vem nos conduzir para uma vida de abundância e de paz, essa palavra é aquela que nós cremos no coração e declaramos. Aleluia. Então, amados, foi assim que Deus criou tudo que existe. Foi assim que o Senhor, nosso Deus, transformou as trevas, o caos da terra sem forma e vazia, em tudo que existe hoje. E a nossa terra já foi melhor. E porque fomos criados à imagem e conforme a semelhança de Deus, é assim que nós também criamos e transformamos tudo hoje. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Irmão, aqui está o segredo para sair das situações de trevas que porventura você esteja vivendo, que porventura você esteja atravessando, de uma situação de vida sem forma e vazia. Vida sem forma do que você quer, e vazia dos bens que você precisa. É um poder fantástico. É o poder de construir, de transformar, o poder da fé. Observe que todo o seu ser é usado por você nesse processo de criação e de transformação. Seu espírito, de onde provém a sua fé, é o primeiro a ser usado, o seu espírito. Sua alma, de onde provém pensamentos, desejos e sentimentos. Seu corpo, de onde provém sua fala e suas ações. Mas tudo começa com o pensamento crido. Pensamento que você crê. A fé. Esse é o único poder de todas as coisas boas que existem no mundo. O único poder. Essa é a única maneira que existe para criar as coisas boas de que necessitamos e transformar nossas circunstâncias. Todos esses itens de poder estão dentro de você, exceto um, a fé. A fé vem de Deus. Então a fé, você precisa buscar através do seu devocional diário, através de ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus, não perder os cultos, não perder as reuniões do discipulado, procurar conhecer a palavra de Deus. A fé vem por aí e também a oração ajuda nisso. E se houver dificuldade ainda para adquirir a fé, jejum. Se a dificuldade permanecer, oferta de sacrifício. Oferte com sacrifício. Valores na casa de Deus. Você aplica esses recursos, a fé chega. Vamos exemplificar para melhor entendimento. Digamos que você precisa de uma casa, que é um bem necessário a cada um de nós. E você não tem dinheiro para comprá-la. Como é que você vai proceder? Primeiro, não fique olhando chateado para a sua casa velha
ou para a falta de uma casa. Observe como o Senhor Jesus fez com os pães e peixes que um discípulo dele levou às mãos do Senhor e disse: olha, isto aqui é tudo que nós temos, que era o menino que tinha e nos deu isso aqui. E temos mais de 5.000 pessoas aqui para alimentar, estão 3 dias sem comer. E agora o que fazer? O Senhor Jesus, ele não apanhou aqueles poucos pães e peixes e disse assim para o pai: olha, pai, o senhor está vendo essa mixaria que eu tenho aqui na mão para dar para essa grande multidão? Não, ele agradeceu a Deus por aqueles pães e peixes. Então agradeça a Deus pela sua casa velha. Pai, muito obrigado por esta casa, porque ela me serviu e serviu a minha família até o dia de hoje. Mas agora, meu pai, eu preciso de uma casa melhor, de uma casa nova, e eu preciso expandir o teu trabalho aqui na minha casa, de ganhar vidas e fazer discípulos. Então eu lhe peço uma casa nova, assim, 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 assado, e você diz lá para o Senhor. Então não fique chateado, olhando para a casa velha, porque quanto mais você olhar para a casa velha, mais a sua casa vai ficar velha e menor possibilidade você tem de sair dela. Segundo, então você pensa ou imagina e fica sonhando com a casa que você quer. Fique sonhando e imaginando a casa exatamente do jeito que você quer. Nós precisamos apresentar a Deus coisas específicas. Terceiro, você deve desejar essa casa de todo o coração. O anelo dos justos, Deus o cumpre, diz Provérbios 10, 24. Então deseje essa casa de todo o coração. Quarto, creia que Deus já lhe deu esta casa, porque Jesus já conquistou isso para você na cruz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 e 22, Paulo diz ao povo de Deus: tudo é vosso. Se não está conseguindo crer, aumente o nível de seu devocional, faça um programa especial de oração e de estudo bíblico. Se ainda assim a fé não chegar, meta um jejum, faça uma oferta de sacrifício real. Então a fé chegará. Quinto, você deve se alegrar com a sua bênção. Então manifeste sua alegria cantando louvores a Deus antecipadamente e não se queixando. E não se queixando. Assim você dá ao Espírito Santo o material, entre aspas, que ele precisa para criar a sua casa. Sexto, depois de você crer que a bênção já está feita no seu espírito, então viva falando sobre isso. Fale para você mesmo: vem-me a casa em nome de Jesus. E passe o dia falando: minha casa está chegando, minha casa está chegando. Obrigado, Senhor, por minha casa que o Senhor está enviando. Uma forma muito boa de você falar é por meio da oração, agradecendo a Deus pela casa que Ele está enviando. Sétimo, Deus então lhe entrega a bênção. Entregando a bênção, não esqueça, testemunhe de sua bênção aos outros, para que os outros creiam em Deus e também sejam abençoados, porque dessa maneira a porta das bênçãos de Deus sobre a sua vida ficam abertas para você. Portanto, irmão, seu pensamento crido, sua imaginação crida, seu sonho crido é a sua fé. Essa fé, quando declarada, se realiza em suas circunstâncias. Este é o poder criador do universo. Como eu disse anteriormente, você pode criar coisas boas para a sua vida, mas também você pode criar coisas ruins. As situações boas
ou ruins que você vive hoje foram criadas por você. Como é que nós criamos situações de dificuldade para nós? Pensamento, imaginação, sonhos negativos. Pensar, imaginar com situações de dificuldade. Ficar preocupado, ansioso. Pensar nessas situações de dificuldade com temor no coração, com preocupação, com ansiedade, com chateação. E pior ainda, quando nós nos queixamos e lamentamos e murmuramos, porque assim estamos declarando as coisas para virem, as coisas ruins para a nossa vida. Há pessoas que ficam declarando: esta vida é uma droga, não tem jeito de eu sair deste sufoco, Deus não vê as minhas necessidades, e por aí vai. É a mentalidade humana que cria circunstâncias positivas ou negativas que vivemos. Devemos trocar essa mentalidade pela mentalidade de Deus expressa na Bíblia, por meio de ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus com oração. Toda essa desgraça que passa no mundo é a somatória da mentalidade dos homens. Como bilhões e bilhões de pessoas pensam negativamente, está aí as desgraças sobre a vida da terra. Enquanto que nós, povo de Deus, somos uma minoria diante do grande contingente que habita sobre a face da terra. E daí que vem essas situações terríveis que estamos passando hoje. Mas é dessa maneira que as circunstâncias que você está vivendo hoje foram criadas por você mesmo. Sejam essas circunstâncias boas ou ruins, foi você que as criou. Sua forma de crer declarada e suas ações construíram a vida que você vive hoje. É isso que nos ensina o livro de Gênesis, mas o livro de Gênesis nos ensina como mudar essa situação. Agora, porém, você sabe como mudar de vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século. Não padroniza a tua forma de pensar, de falar e de agir por este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós mudamos a nossa consciência, moldando-a pela palavra de Deus, mudamos a nossa vida e permanecemos na vida boa, perfeita e agradável, enquanto permanecermos confiantes na palavra de Deus. Se, porém, seguirmos a forma de pensar, as filosofias dos homens sem Deus, nós vamos criar destruição para nós mesmos. Então, irmão, está na sua mão transformar a sua vida. Se você já recebeu a Jesus, está nas suas mãos transformar a sua vida. Se você que me assiste ainda não recebeu a Jesus, não perca tempo. Agora mesmo se coloque na presença de Deus e diz: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador e vou me agregar a uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, para que você seja corpo de Cristo. E ali você ser batizado. Então receba Jesus como passo inicial e depois passe a viver por fé na palavra de Deus, seguindo estas instruções que Deus mandou a você por meu intermédio, e então você viverá a vida que Deus planejou para você. Ele só quer o melhor para nós. Ele planejou para nós uma vida boa, perfeita e agradável, nos disse Paulo em Romanos 12, 2. Então, querido, fique com Deus, que a paz do Senhor guarde sua mente, seu coração, seu lar, sua vida,
Creia que você está guardado pelo Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Fique na presença de Deus. E agora, se você ainda, antes desta palavra, não esteve reunido aí com as pessoas, louvando e adorando a Deus, decida agora tirar um período de louvar e de orar ao Senhor e agradecer a Deus, para que esta palavra venha a frutificar no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Eu te abençoo com um tempo de paz. A maldição não atingirá o teu lar. A bênção está sobre a sua vida, sobre a sua família, no seu lar. O Senhor te guarda. Eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fique com Deus.